É isso aqui, é mano a mano, Corinthians e Vasco. 2-0 Vasco. Está aí. E a gente vai aqui começar a fazer mano a mano, obviamente, dos times que vão se enfrentar e tal. E acho que tem alguns elementos aqui pra gente se apegar quando a gente fala desses dois times. O Coutinho, por exemplo, no meio da semana, Sul-Americana, a Comebol, inclusive, fez post, né? Lembrando da magia de Felipe Coutinho e tal. Então, acho que o Coutinho é sempre um grande nome. Jornais na Espanha também. Jornais na Espanha, é verdade, também. Yuri Alberto, Memphis Depay. Não era nem a Libertadores, era a Copa Era a Sul-Americana. Copa Sul, mas é que o menino Coutinho, ele chama isso, você entendeu? Bela camisa do Vasco, por sinal, essa preta ali, viu? Bela camisa do Vasco. A preta do Olha Red, aí. né? Você tá falando. Olha aí. Mas eu gosto da outra, tá? Que tá o Coutinho ali com a camisa. Yuri Alberto, Memphis Depay, acho que sempre também com um olhar, principalmente o Depay, né? De fora do Brasil e tal. Então vamos colocar frente a frente esses dois times. Um jogou pela... Aliás, os dois... Ah, não, mentira. É isso aí mesmo. Os dois jogaram pela Sul-Americana. Fiquei pensando, um pela Libertadores, outro pela Sul-Americana. Mentira, os dois pela... Pô, na edição podia fazer um rapzinho agora com esse momento da Tainá. Os dois pela Sul-Americana, é porque o Corinthians estava na Libertadores. Inclusive, a nossa edição tem pouca coisa pra fazer. Né? Nossa, seguindo. Roda a vinheta pra começar. Aqui a gente entrega o programa pronto. Tem pouco programa pra editar. O máximo que tinha que fazer era botar a tarja da data e criar as cartinhas. Até porque se fosse fazer tudo que a gente já pediu aqui, em algum momento eles não iam fazer mais nada além desse programa. Vai. Vamos começar com os goleiros. É o seguinte, eu acho que se tivesse aqui o... Bom, sei lá também, né? Porque o Léo Jardim tem ido tão bem. Mas não é o Hugo Souza de um lado, porque tá machucado, é o Donelli contra o Léo Jardim. E aí, velho, se tem briga aqui? Léo Jardim. Se tem briga aqui? Léo Jardim. Se fosse o Neneca, aí podia ter o debate e tal, pá. Mas sendo o Donelli, não tem como. O Souza e Léo Jardim, acho que teria briga. Léo Jardim. Mas o Léo Jardim, no campeonato que o Vasco se salvou na última rodada lá, que foi 23, pra mim o Léo Jardim foi o melhor goleiro do campeonato. No ano passado ele manteve o ótimo nível. O Donelli, acho que ainda... tá buscando ali a sua afirmação. Se ele já tivesse afirmado, talvez o Hugo Souza nem teria chegado. Então eu vou de Léo Jardim. Acho que nem teve tempo também, né? Pra ele tentar, quem sabe. Mas é que quando... Foi o Donelli que deu essa entrevista aí que foi horrível, ou não? Ele já entrou com alguém dizendo, tem que buscar alguém, né? Sim, então, sim. Né, na verdade... É uma verdade. Você, ô Formiguitos. Eu acho que em via de regra, botar a disputa de um titular com um reserva de fato é muito difícil, porque a situação... Pô, entrevista terrível, velho. Os dois já meio que... Algumas situações, tipo, por exemplo, o Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino, ele não é um goleiro que me convence. Talvez tivesse uma disputa com o Donelli, que precisaria, acho que, ter mais rodagem pra gente falar, putz, esse realmente é um goleiro dessa prateleira, né? Tipo, um cara que jogasse goleiro de Copas e goleiro de Brasileirão, mas um goleiro que vai na brecha do titular, ele vai ter pouquíssima chance. Então, assim, teria que ter feito atuações fantásticas nesses dois jogos pra gente iniciar uma disputa com um cara que... Sério que estão debatendo o Léo e o Donelli? Não, vamos falar real, estão fazendo render aqui. Óbvio que o Léo vai ganhar. É bom, né? Que entrega solução pro seu time. Então, acho que é muito o Léo Jardim. Muito Léo Jardim. Mateuzinho ou Paulo Henrique na direita? É que o Mateuzinho vem bem, né, mano? Só que, pô, eu gosto pra Paulo Henrique. Aliás, pô, quando ele chegou, não fui a favor da contratação, não gostei. Pô, tava meio encostado, né? Meio largado no Galo. Mas desde que ele chegou aqui, ele resolveu o problema, velho. Mas eu acho que o Mateuzinho vai ganhar aqui. Eu acho que essa disputa um pouco oscilante, eu diria. Mas aí eu acho o Mateuzinho mais jogador. Você também, Vassi? Eu acho que irregularidade acho que sempre foi a marca da carreira do Mateuzinho, mas acho que nesse ano ele tá conseguindo uma consistência e num alto padrão, né? Acho que o Mateuzinho é um dos principais jogadores do Corinthians e defensivamente cresceu absurdamente. Na frente ele sempre foi um jogador produtivo. O Paulo Henrique, acho que é um cara que às vezes tem tanta vontade que às vezes ele se embola de tanta vontade que ele tem, mas acho que é um cara produtivo dentro do Vasco, assim, eu gosto. Gosto bem mais do que o outro lateral, por exemplo, o Pumita, tanto é que o Pumita quando entra tem entrado no meio campo. Mas aqui, nesse momento, é Mateuzinho. Então, 1-1. Félix Torres ou João Vitor? João Vitor. E olha que o João Vitor tá mal. Mas João Vitor. Moleque, eu não gosto nem um pouco do Félix Torres. Inclusive, né? Ex-Corinthians, foi pro Benfica, voltou pro Vasco. Assim, o Félix Torres teve um começo de ano muito complicado, foi pro banco, quando voltou jogando bem. Embora
Vira e mexe, comete alguns erros ali, meio fora de mão. Jogou muito mal contra o Barcelona lá. A defesa do Corinthians, né? A defesa do Corinthians como mas todo, acho que o Félix Torres tem alguns erros individuais também, assim. Inclusive falhou na Sul-Americana. Na verdade. E no jogo lá do Paulista, fez o pênalti, depois não foi expulso, depois foi expulso numa jogada de pouca inteligência. Inacreditável isso aí, mano. Então, assim, e o João Vitor cresceu muito de produção depois que passou a jogar com o Maurício Lemos. Hoje, se eu tiver... Pô, ele fez um jogo com o Lemos? Quantos jogos que ele fez com o Lemos, cara? 2, contando o da Sula 2. E vou além. O da Sula eu nem... Tipo assim, como eu disse, né? Eu tava lá no CT, no treino da Laude e tal, só assisti os melhores momentos. Pô, nos gols eu ainda achei que ele poderia ter feito diferente. Se tivesse uma vaga só, embora eu ache o Félix Torres mais jogador, hoje eu iria de João Vitor. Você, Formiga, como é que você escolhe aqui? Eu acho que pelo nível de, entre aspas... E se esse vídeo tivesse sido gravado antes do jogo da Sula? Pô, mas aí é loucura, porque, pô, ele vem crescendo muito de subida com a dupla com o Maurício Lemos. Aí fez um jogo. Decepção do Félix Torres e de... Acho que regularidade, constância do João Vitor, eu acho que eu vou no João Vitor. E em termos de talento, eu acho que tem briga também aqui. Eu também acho. Eu acho que tem briga, bastante briga. Eu também acho. Eu acho o João Vitor bom. Eu também acho. Eu também acho bom, mas acho o Félix Torres melhor. Tem mais recurso. Gustavo Henrique ou Maurício Lemos, Formiga? Mano, eu não gosto do Gustavo Henrique e o Maurício Lemos estreou agora, pô. Já foi contratado há um tempo, mas foi estrear agora só. Eu não gosto de nenhum dos dois zagueiros do Corinthians. Falo mais assim, tranquilo. Eu acho que o Corinthians no ataque, pô, tem umas opções muito foda. No meio campo tem umas opções foda. Mas a zaga do Corinthians eu não gosto, mano. Não gosto. Eu acho que aqui é mais fácil, né? Acho que o Maurício, o Vitor lembrou bem, puxou todo mundo, puxou pra cima, né? Porque você pode puxar pra baixo também. E o Gustavo Henrique, acho que olhando o cenário hoje, talvez até seja o melhor zagueiro do Corinthians. Sim. Dito isso, ainda tem muito problema. Já foi o André Ramalho, hoje não é mais. Aliás, acho que hoje é um dos piores. É incrível, né? Essa mudança de patamar do André Ramalho Ramalho, ano que chegou passado teve como excelente incontestável no momento ano no passado e Corinthians. hoje virou descartável. Aliás, ele faz parte da crescente do time que tava lá embaixo. Não tão útil, né? Pra cima. Sentiu demais Exato. o período de férias, né? Essa disputa, eu acho que nesse momento o Maurício, se fosse por momento, talvez a zaga ideal fosse Gustavo Henrique e Maurício, mas na disputa aí, mano a mano. Você vai com quem, Alves? Eu vou empatar aí. Eu acho que o Gustavo tem jogado muito bem, tem passado uma segurança, tem ido bom no tempo de bola, tem ido bom correndo para trás, que sempre foi um problema dele ali. Acho que eu tenho gostado demais e acho que ele tem feito o companheiro. Quando ele... O que tu acha dos dois zagueiros do Corinthians, Camargo? Dois lixos. Imprestável. Ele começou o ano machucado, quando ele veio, ele conseguiu melhorar a zaga do Corinthians. Então eu vou de Gustavo Henrique. Eu acho que o Vasco vai ganhar na dupla de zaga aqui. Nesse duelo aí. Eu vou de Gustavo Henrique aqui também. Acho que é o melhor nome que tem na zaga, como a Formiga já falou aqui. Acho que é meio que a segurança, de alguma forma, que o Corinthians tem na defesa. O Mateuzinho, mesmo que tenha evoluído na temporada, acho que ainda tem algumas questões. A lateral esquerda do Corinthians também tem algumas questões. O companheiro do Gustavo Henrique, seja quem for na temporada, também tem. Então acho que ele acaba sendo meio que a única segurança, de alguma forma, que o Corinthians tem, e por isso eu vou de Gustavo Henrique aqui. Pra gente fechar a linha defensiva, VS Angileri ou Piton. A gente colocou o Angileri. No geral, os times que jogaram pela Sul-Americana no meio da semana, tá? Óbvio que podem acontecer mudanças. O Angileri não jogou, mas era por um desconforto. Então a gente tá chutando aqui que ele joga no final de semana. Eu vou de Angileri, assim, a contratação do Angileri, para mim, acho que foi um achado aí pro Corinthians. Ajustou ali o lado defensivo, tanto o Bidu. O Bidu era um cara que a gente sabe que vai mais pro ataque do que o Hugo, que em tese era um especialista na defesa. Quando ele jogava, a defesa talvez ficasse pior do que com o Bidu. E o Angileri estancou a parte defensiva e quando ele vai ao ataque, ele produz demais. Às vezes que o Angileri foi pro ataque, ele quase sempre gerou produção, já deu assistências, então... E o Piton não vive uma grande fase aqui. Até naquele Flamengo e Vasco que eu votei a favor do Piton, foi porque eu votei contra o Léo Pereira improvisado. E muito torcedor do Vasco falou, tu é louco de votar no Piton, não sei o que. Eu falei, não, eu votei porque um é lateral esquerdo e outro é zagueiro.
Mas muito torcedor do Vasco tá na bronca com o Piton, então aí é mole pra mim, Angilé. O torcedor do Vasco, 99% gosta do Piton. A gente tem uma reclamação que é a mesma desde sempre, que ele defensivamente deixa a desejar, mas ofensivamente ele é excelente. E a verdade, infelizmente, é que se defensivamente ele fosse bom, o tanto que ele é ofensivamente, ele tava no Real Madrid, não tava no Vasco, né? Sempre uso esse exemplo aqui. Infelizmente, a vida não é um morango. Eu acho que o Piton vive entre meio amor e ódio, assim, porque também é verdade que ele dá várias assistências, e aí nesse momento um cara o torcedor... muito bom ofensivamente. Diminuiu, né? Só tem 2 na temporada, Sim, caiu sim, de sim. produção. Da temporada passada pra essa, né? E acho que dá retrasada mais ainda, né? A relação Piton e Verratti, acho que naquele time da arrancada do Ramon era ainda é muito melhor, boa. né? Ainda é muito bom. Salvo engano. Não, acho que sim, mas eu acho que a temporada passada também o Piton vai... Foi bem, mas aqui o Angilé acho que chegou resolvendo o problema, assim, também é um lateral de bom cruzamento, né? De ótimo cruzamento. Sim, acho que já tem Mano, você pediu o Mac de novo. 2 assistências, não? E acho que é mais completo também que o Piton, e nesse momento mais confiável, né? A gente tá falando de um momento, né? Então você vai com ele? Vou. Tá bom. Ranieri ou Hugo Moura, formiga? O Hugo é um cara, às vezes, Pra fazer live ou pra jogar bola? Ah, que isso. faz o trabalho sujo ali, mas acho que às vezes é necessário, né? Não é um fora de série, mas é um jogador útil. Mas o Ranieri voltou a jogar bem, acho que nesse momento é meio incontestável. Ranieri nos dois. Ali no Corinthians e vendo o primeiro gol dele, né? Com a camisa do clube. Então eu vou de Ranieri. Só pra gente trazer aqui o Piton, temporada passada, no Brasileirão, tá? Foram 5 assistências e na anterior foram 4 assistências. Então só pra os números, pelo menos no Brasileirão, na temporada passada foram melhores. Vé, você vai com o Ranieri também? Rapaz. Vou com o Ranieri. Mas sem muita certeza. Não, acho que Eu acho que a volta do Ranieri deu uma melhorada. deu uma melhorada. Boa, e ele também tinha começado o ano não tão bem assim. Aliás, ele quando o Ramon chega, ele perde muito espaço, depois recupera, né? Então, mas acho que sim, acho que tem produzido bem. Então o Ranieri vai aqui. José Martínez ou Paulinho? Mano, aqui é Martínez, mas se o Paulinho tivesse jogando a bola que ele jogava antes da lesão, tinha briga. Só que o Paulinho tá jogando nada. Nada. O Paulinho acho que ainda não recuperou tudo que ele pode jogar, né? Acho que é um jogador que dá uma dinâmica muito boa pro meio, um cara que volta para marcar, contribui, chega na frente. E o Martínez tem feito tudo isso e a gente, quando o Martínez chegou, a gente olhou assim e falou, cara, esse cara aqui é um operário da bola. Essa foi a nossa impressão inicial. O cara maluco, briga, dá carrinho em toda. Eu ainda acho que ele é. Não, é que você achou que ele era só isso. Ah, tá. E hoje você vê que ele dá ritmo no meio, ele sai ele abre o jogo pela direita quando precisa. Então é um jogador com um nível maior do que eu imaginei que ele faria. Então hoje, ainda nesse momento, eu iria de Martínez, mas acho que os dois jogando muito bem, eu acho que tem uma boa disputa, porque acho que o Paulinho Falou tem o que eu falei, né? um toquezinho um pouco mais refinado até. Entendi. Formiga, vai com quem aqui? Martínez ou Paulinho? Eu acho que em talento o Paulinho é talvez mais jogador, mas acho que em utilidade no momento o Martínez entrega ali pelo menos uns 3 papéis, né? Aliás, eu acho que são 2 achados do Corinthians, tá? O Martínez e o próximo que tá no voto agora, que é Carrilho contra Coutinho. E aí, Formiga? Mano, vocês podem me xingar, podem me chamar de o Carrilho é muito pica, mas eu sou Felipe Coutinho até o final e já falei. Camargo tá puto aqui, tá me dando dedo do meio, mas tá tudo bem. Eu posso lidar com isso, Aqui é embaçado, velho, porque o Carrilho, se bobear, é o melhor jogador do Corinthians no ano. E o Coutinho vive o melhor momento dele em muito tempo, assim, ele caminha para daqui a pouco fazer a melhor temporada desde o Bayern, em número, né? Ele já tem 5 gols e uma assistência, só que em 12 jogos. Naquele ano, se eu não me engano, ele fez 11 gols e mais umas assistências. Aquilo era 2020, né? Ele era um reserva do Bayern, foi campeão da Champions e tal. Nessa ele pode superar em constância, em relevância. Agora, o Coutinho vai pra jogo? Eu vi que teve um papo de que o Vasco poderia poupar alguns jogadores pela sequência de jogos e tal. Ele vai pra jogo? O Vasco postou os relacionados? Um pouco o Aston Villa e depois se machucou e tal. Cara, ele é muito difícil, porque em talento acho que não tem comparação. O momento dos dois é muito bom. Caraca, meu.
Isso aqui Putz, é é duro. muito injusto, velho. Qualquer coisa que a gente fizer aqui é injusto, porque o Coutinho vive o melhor momento dele desde que veio pro Vasco, talvez. E é muito mais jogador que o Carrilho, que é o melhor jogador do Corinthians no ano. Caraca, meu. Ah, velho, se fosse pra escalar, eu ia de Coutinho. Ah, tá. Se fosse diferente disso, tu ia estar indo contra a maioria dos teus votos várias vezes. Exato. E aí, ó, Com dor no coração, porque pra mim o Carrilho foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. também vai. Mas, gente, aqui eu não acho que tem opinião errada, não. Se a pessoa votar no Carrillo, a pessoa vai ter base pra isso, porque o Carrillo, ele vem sendo, um jogador imprescindível pro Corinthians, de extrema importância. A gente consegue ver jogo após jogo. Agora, mano, a pessoa que votar no Coutinho, antes, ainda poderiam falar assim, o Coutinho tá ganhando com o nome, porque ele não tá jogando essa bola. Mas, ele tá num momento muito bom. Então o momento dele também volta a ser positivo. Então, se o momento dos dois tá muito bom, eles podem decidir por essa forma. Isso já aconteceu em vários outros mano a mano. Eu tava imaginando que o Carrillo fosse ganhar aqui, pra ser bem honesto. Eu já tinha falado que eu votaria no Coutinho, porque, enfim, tô fechado com ele até o final. Eu não acho que teve algum negócio muito fora da curva, não, mano. O Formiga vai dizer que é voto oculto, mas pra mim ele foi o melhor jogador do campeonato inteiro, se você considerar Melhor o campeonato. jogador do Campeonato Paulista. Sim. Eu acho que foi o Hugo. Hã? Pra mim foi Souza? o Hugo Moura. Não, Hugo Moura, Hugo Souza, Hugo Moura. aí tava uma loucura, né? O cara Eu tá acho jogando que é um Campeonato Carioca bom- ou Campeonato Paulista. Mas com Coutinho. Coutinho já vinha subindo ali de. Melgar? Ué, viado, o Corinthians tá na Sul e o Vasco também, pô. O Corinthians jogou com o Huracan em casa e perdeu. O Vasco jogou com o Melgar na altitude e empatou, pô. Patetou também. Tem como pedir que ele faça gol contra o Real Madrid se ele tá jogando contra a porra do Melgar, pô. E o Coutinho talvez seja um que não tem muito como argumentar isso, porque ele fez gol contra o Flamengo, ele fez gol contra o Fluminense, ele fez gol na semifinal da Copa do Brasil, depois pegou o Galo de novo, fez gol e deu assistência. Não tem muito como fazer essa argumentação em cima dele. Né, nos jogos antes, fez um jogo bom na Copa do Brasil, tudo bem contra um time mais frágil. E vem de um. Flamengo? Fez gol contra o Flamengo. Título nada? Pô, mas gordo, aí é mais uma questão de limitação cognitiva sua, tá ligado? Do que um problema do Felipe Coutinho. Ele é o Felipe Coutinho, não é Jesus, pô. Como é que ele vai ganhar um título com esse time do Vasco? Chegou na metade do Campeonato Brasileiro, ele vai fazer o quê? Talvez o melhor jogo dele com a camisa, o passe que ele dá pro segundo gol do Vasco é um troço de maluco. Então eu vou de Coutinho também, mas é com dor no coração, porque o Carrilho tá jogando muito. Pô, isso aqui é duro, tá? Porque tá tudo certo o voto aqui. Mas quem é que ia sentir mais falta? Que time ia sentiria mais falta do jogador Vasco do Coutinho ou o Corinthians do Carrilho? Olha, eu acho que. Boa pergunta, né? Se sair Eu o Carrilho, acho que o vai Carrilho- entrar o Bidon, né? Pode Se ser. sair o Coutinho, vai entrar o Paier. Tem que respeitar o país. Não fala do meu croissant que eu fico puto. Boa questão, hein? Eu Boa acho questão. que na dinâmica... Curiosamente, né, o elenco do Vasco, que tem algumas deficiências, nessa função não. específica, você pode tirar alguém do banco que te dá uma tranquilidade. E o Sabe qual é o foda? Amanhã, muito provavelmente o Corinthians vai ganhar. Mas se acontecer o cenário de acabar o jogo 1-0 Vasco, gol do Adson, vocês vão lembrar de mim. Foda que não vai acontecer aí, vocês não vão lembrar. Mas se acontecer, vocês vão lembrar. o Bidon, pra mim, dá outra coisa ao Corinthians. Não é a mesma coisa que o Carrilho dá. É uma boa questão. A produção Quero podia ter jogado a nosso favor e botava Carrilho contra Nuno Moreira, Ah, não! Tá ganhado do Nuno, não. Coutinho contra Romero. A produção Ficava tudo- nunca está disposta a isso. A produção, Infelizmente, ela eu tenho essa sempre- informação pra dar pra ela é vocês. sempre ela é o famoso nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Vamos lá. Romero ou Nuno Moreira? Então, cara, Nuninho, Nuni. Pô, sou muito fã. Calma, né? Ele chegou há muito pouco tempo, como eu disse. A amostragem que a gente tem dele é muito, muito curta, né? Porque ele foi eleito, melhor jogador do mês no Campeonato Português. Só que o Campeonato Português é um lixo. Com todo respeito aí aos amigos portugueses, sempre tem um ou outro na live, mas pra mim não é parâmetro. O Cleiton tá deitando e rolando no Campeonato Português. Isso pra mim é um indicativo ruim. E claro que tem um Benfica ali, um Sporting, um Porto, mas fora isso é um campeonato abaixo, tá ligado? É um campeonato abaixo. E tivemos outros exemplos de jogadores que estavam lá, vieram pra cá e não conseguiram render. Mas o Nuno é diferente. Ele tá com 4 jogos, 2 gols, 2 assistências. Um desses gols sendo contra o Santos, na estreia do Brasileiro. O outro contra o Flamengo, na semifinal do Carioca. E a assistência, no jogo da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu.
e outra agora contra o Melgar. Então ele teve 4 jogos, 4 participações em gol, então ele tá muito bem, né? Agora, o ponto é que o Romero na última vez contra o Vasco meteu 2 gols. Não sei o que ele tem contra a gente, se ele tem alguma mágoa, algum ressentimento, mas ele tem essa questão, né? Eu acho que o Romero já sofreu muito injustamente de pegarem no pé dele mais do que ele merecia. Hoje eu acho que ele vive o contrário, ele vive uma glamorização mesmo quando ele não produz muito. O Nuno Moreira, os 3 jogos que eu vi dele com o Vasco, eu acho que ele jogou muito bem. Ele entrou num gás absurdo. Mano, parece que ele tá no Vasco há vários anos, velho. Fez gol e tudo. Acho que jogou bem e fez gol contra o Santos. Então, assim, acho que hoje... Ele ainda ia fazer mais um de cavada, mano. E se eu tivesse que escalar um dos dois, eu escalaria o Nuno Moreira. Olha aí. Eu acho que o Romero tem sérias limitações e acho que ele se vale muito da capacidade, da disposição e tudo, que acho que tem um valor. Já salvou muito o Corinthians. Não, e acho que tem um outro ponto, né? Especificamente nesse time do Corinthians agora, depois de tantas saídas que aconteceram na temporada passada, ou pra essa temporada, ele, no fim, é o cara que tem mais história, né? Sim, ali, acho, desse elenco, isso, com a camisa do certeza. Corinthians. Não é à toa que é capitão, né? E várias vezes, né, indo pra evento de final de Campeonato Paulista. Né? Mas eu acho que a questão do favoritismo do Corinthians vai além do mano a mano, né? O Corinthians tem um retrospecto muito bom com o Vasco. No futebol brasileiro a gente tem confrontos que são assim, que às vezes, até num momento ruim o time consegue ganhar. E além disso, joga na casa do Corinthians, que o Corinthians é muito forte dentro de casa. O estádio vai estar abarrotado, então, tipo assim, existem outras questões. Ah, mas aí, o Nuno Moreira vai ganhar e aí chega amanhã o Romero faz gol. É possível, É possível. Mas, tipo assim, o Nuno Moreira hoje, na minha visão, é um jogador que atua melhor do que o Romero. Por mais que ele esteja tendo essa moral toda que o VSR falou, entendeu? Não sei o que. Mesmo sendo banco de reservas várias vezes. Ou é titular ou é o primeiro a sair do banco. Então isso, né, tem uma condição boa. Ele quase sempre é o primeiro a sair do banco. Então, mas eu acho que ele tem entregado menos num geral. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que ele foi muito importante sempre taticamente. Mas para por aí, pra mim. E aí, Formiga? Porque assim, são 20 jogos do Romero contra 4 do Nuno, né? É muita diferença, assim. O Romero se envolveu em 6 gols e tal. Curiosamente, eu acho que... Falar uma parada aqui que pode... Eu acho que o Romero melhorou como jogador. Ele tem limitações, tá? Mas eu acho que ele toma decisões melhores hoje. Taticamente, ele segue sendo importante. E eu arrisco a dizer que, tecnicamente, talvez... essa volta dele seja o melhor momento dele no Corinthians. Não o mais importante, mas eu acho que tecnicamente ele melhorou como jogador. O Romero fica muito marcado também com a torcida do Corinthians porque, ele tem um fator que a torcida do Corinthians gosta muito, que é o fato de vestir a camisa mesmo, jogador raçudo. E outra que, é aquele cara que, tu vê que ele não é o melhor tecnicamente, mas em vários momentos que o Corinthians precisou, ele fez gols decisivos, né? De novo, não contrataria, eu acho que tem várias limitações e tal. Mas, cara, 20 contra 4, velho. Eu acho que o Romero no ano já foi mais importante pro Corinthians do que o Nuno foi pro Vasco. Mas aí não foi. Que argumento é esse? 20 contra 4. O Nuno jogou 4 jogos, tem 4 participações em gol. Ele falou que o Romero jogou 20, tem 6. Isso sim. Eu tenho minhas dúvidas. O Nuno em 4 jogos tem 2 gols e uma assistência, né? 2 gols e 2 assistências. 2 gols e 2 assistências. O Romero fez uns gols bem importantes no ano. Eu vou de Romero aí, já tá aí na Sibira. Eu acho que a amostragem é muito pequena, né? Do Nuno Moreira. Pra ele conseguir barrar o Romero. Mesmo que seja com números e com atuações, eu acho também interessantes. Acho que é muito pouco ainda pra barrar o Romero. Eu vou de Romero, mas especificamente neste momento, tá? Daqui a 15 jogos, quem sabe, mude, porque eu acho que a gente tem uma amostragem, inclusive, maior do Nuno Moreira. É ele que faz todas as coisas que o Depay faz? Tem um jogador do Corinthians que é isso, né? O Depay toma água de coco, ele toma água de coco. O Depay faz não sei o que, ele faz não sei o que. Ele, eu não sei se não é o Nuno Moreira. Ah, é? Tem algum jogador, eu tô aqui na minha cabeça, ele que pode ser ele. No Depay? O quê? Não. Tá cantando rap, essas coisas? Aí eu já não confesso que não tenho essa informação. Mas não sei se é o Nuno Moreira, tá? Tem algum jogador do Vasco agora. Se é ele, eu não tenho certeza. O Lloyd?
que eu falei? Depay? Misericórdia. Não, eu queria falar Payet. Por isso que eu fiquei Payet. olhando aqui. Eu fiquei pensando, será que o Payet também canta? Payet, não canta. Aí quando eu li Falar já o que o pai faz. e que o próximo era Sem entender Depay, nada, né? eu falei Depay, não falei Payet. Pô, tô Payet, vendo, Depay é ué, igual, ué. né? Payet, Depay. É uma coisa, É, pelo amor de parece Deus. É igual. Porra. Parece mesmo. Memphis, Depay ou Garré vai com quem, Formiga? Eu acho que não tem muito ponto de correr, né? É Memphis, né? O Garré, ele também tem uma amostragem muito pequena, mas ele não conseguiu performar 1/10 do que o Nuno Moreira performou até agora, então não teria nenhum motivo pra receber esse voto. É Memphis. A Memphis. A Memphis? Memphis. Vocês estão... Porque tem muita gente que é cobrando, achando que o Memphis tinha que entregar mais e tal. Tinha. Cara, o Memphis, ele tá numa situação assim que você às vezes Tipo, na espera final, não mais era bom. dele. Ô Camargo, você tá satisfeito com o Memphis no Corinthians? Sim. Você acha que ele tinha que entregar mais? Eu acho que tá ok por enquanto. Ele falou que sim e que tá ok por enquanto, na visão dele. Você espera mais dele, mas você vai ver, cara, ele é muito produtivo, né? Tanto em estatísticas de gol, assistência e tudo, quanto no desafogo de um jogo, de uma bola, por exemplo, no clássico nas duas lá, finais, eu acho nas que ele foi duas muito finais, ele foi importante. muito importante. No jogo lá, que o Palmeiras estava dando um Allianz, apavoro, no jogo da classificação, estava dando um apavoro, ele rouba 2 bolas. Uma delas ele rouba e dá assistência do gol. Então, assim, é um cara que... Pra mim, na primeira final também. Ele dá uma cadenciada no dá uma jogo cadenciada, que é importante. dá uma desacelerada. Então, esse tipo de coisa, assim, aparece muito e talvez não apareça tanto nas estatísticas. Mas eu acho que ele, em algum momento desse começo de ano, ele passou a sensação de que pode fazer... Pô, teve um jogo do Corinthians que eu, tava assistindo em live até, que eu fiquei, de cara, mano. Que ele, tem a chance na cara do gol, o Corinthians empatando, se eu não me engano. No último lance, mano, ele sozinho, mano, com espaço pra dominar, parar, fazer tudo, ele tenta meter um voleio, assim, completamente espalhafatoso, isola a bola ali. Eu falei, esse cara tá de sacanagem. Mas todo mundo sabe da qualidade técnica, da capacidade dele de resolver jogos assim, né? Eu também não acho que ele tá abaixo, não. Eu acho que talvez poderia até fazer mais, mas ele tá dentro de um padrão aceitável. mais. É isso. Vamos ver se fará. Yuri Alberto ou Verratti? É difícil o voto, hein? Difícil. Bom, vamos lá. Bola aérea, Verratti. Agora, velocidade, Yuri Alberto. Bola no pé, Yuri Alberto. E tendo que escolher para esse jogo aí, muito provavelmente o Yuri Alberto vai ganhar. Agora, eu não compro esse barulho de alguns torcedores do Vasco de pedir pro Verratti sair, não. Aliás, eu acho que flerta até com a psicopatia. Ele literalmente livrou a nossa bunda desde o momento que ele chegou. Por sinal, ele estreia contra o Grêmio, quando o Vasco tá afundado na tabela do Campeonato Brasileiro. Mal tinha saído do avião, já faz o gol. E de lá pra cá não parou de fazer gol. E tem sido assim desde o momento que ele chegou no Rio de Janeiro. Então, pra mim o Verratti é crucial. Conto totalmente com ele. Mas aqui, mano, é porque pra mim hoje o Yuri Alberto é um dos melhores. Não que o Verratti não seja um dos melhores do Brasil, né? Mas, eu acho que a gente tá falando de um jogador que nem deve ficar mais muito tempo no Brasil. Se é que vocês me entendem. Acho que ele deve sair aí rapidamente. Tá ficando doido? Ninguém fala isso do Verratti? Fala e, aliás, se você estiver acompanhando, o próprio Verratti falou sobre isso na última entrevista coletiva que ele deu. Esse aqui é O foda. Verratti, goleador, já tem muitos gols no campeonato, foi artilheiro, um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Artilheiro da Copa do Brasil. Mas eu acho que o Yuri Alberto tá jogando mais no O Yuri geral. foi o eleito, né? Melhor jogador do O Campeonato Yuri Paulista. foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista. Mas se eu tivesse uma vaga hoje para colocar os dois, eu colocaria o Yuri. Você, Formiga? 10 gols de um lado, 7 do outro. Acho que são caras que têm muitas qualidades e alguns defeitos. Assim, o Yuri perde muito gol. O Verratti eu acho que tem uma forma muito clara de jogar, o que não o limita, mas ele precisa muito dos outros, né? Ele precisa muito do time. O Yuri Alberto eu acho que é um pouco mais autônomo, né? Eu acho o Yuri Alberto mais jogador no geral, né? E acho que os dois podiam formar uma dupla de ataque. Sem problema nenhum, mas aqui a gente tem que escolher um dos dois. Acho que pro meu time eu iria de Yuri Alberto. Yuri, como canta a torcida. Quero ver a escolha do técnico de vocês. Ramon Dias. Ramon Dias ou Ramon Carille, Dias. Formiga? Eu acho que não tem muita questão aí, não. E olha que eu quero que o velho sucumba a Ramon Dias. Muito Ramon Dias. Tu acha bonzão o trabalho dele? Não, mas essa não
É a questão, são 2 trabalhos com defeito. Não são 2 trabalhos bonzões. Um Carille ou Camargo? Camargo. trabalho que eu acho limitado, com problemas sérios, o do Carille, e um trabalho que encontrou soluções quando devia, que botou o time numa situação muito privilegiada agora e que precisa dar outros passos. Qual é a situação muito privilegiada Não, de agora? começar privilegiada de ter Vencido o Campeonato Estadual. Não, ter tido a chance de disputar a vaga na Libertadores, não foi. Agora foi para a Sul-Americana e entra no Campeonato Brasileiro como um protagonista. Prefiro o Maurição, aí não tem nem comparação. Ele não entra como um time que vai lutar contra o rebaixamento, é papo de ser, sei lá, top 6, top 5, mas é naquele bolo ali. Mas é por conta do trabalho do Ramon ou por conta dos jogadores que tem? Eu acho que tem um pouco dos dois, porque os jogadores caíram na mão dele. Eu não sei o que fariam com o outro cara, entendeu? Eu acho que o Ramon tem problema defensivamente e tal, mas é ele salvou o time do rebaixamento, ele meteu o time na pré-Libertadores, ele também tirou o time da Libertadores, mas foi campeão paulista, foi o melhor time do campeonato, acho que isso é inegável. Então acho que... Aí, mano, ficou 8-3. Legal.